Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há aproximadamente 10 meses, como já foi falado aqui pelo irmão Áquilas, nós recebemos o comunicado do pastor Antônio da Rocha sobre a sua saída desta igreja para assumir um novo ministério na cidade do Acre, ou seja, em Rio Branco do Acre, onde ele foi chamado para ali desenvolver uma nova etapa da sua vida ministerial. O pastor Genoan, nesse interim, em muito colaborou conosco todos esses dias, de uma forma brilhante, de uma forma exemplar, expondo a palavra de Deus nesta congregação. Por isso, somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Genoan e da sua família, que aqui estiveram presentes conosco. Por isso, glorificamos muito o nome do nosso Deus, nosso Pai, que não nos deixou desamparados, mas nos atendeu às nossas orações. Então, meus irmãos, nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos nesta noite. E temos aqui, eu acho que mais de uma centena de testemunhas, aqui conosco, participam deste culto solene, em que, se Deus nos permitir, logo mais daremos a posse ao pastor Elias Alcântara. Nesse momento, nós teremos um vídeo, uma gravação que foi feita pelo pastor Jaime Fernandes, que gostaria muito de estar conosco aqui, porque muitas das vezes falei para ele próprio, e até para o pastor Elias já revelei isso, que nossa igreja, nós tivemos 2 momentos distintos. Nós poderíamos dividir em 2 fases. A fase até o pastor Jaime e a fase pós-pastor Jaime. Então nós esperamos em Deus que essa boa fase ela continue, com o pastor Elias Alcântara aqui conosco. Essa nova fase de bênçãos em que Deus derramou muitas bênçãos sobre nossas vidas no período até o pastor Jaime, principalmente o ministério do pastor Jaime aqui nesse lugar. Então, muitas almas foram ganhas, muitas vidas foram edificadas aqui no ministério do pastor Jaime. Muito boa noite, irmãos. Quero compartilhar com vocês da minha alegria em saber que dessa próxima noite, do próximo sábado, a Igreja Nova Jerusalém estará empossando seu pastor Elias Alcântara. Um homem de Deus que conheci no início dos anos 2000 aí em Roraima. Ele já trabalhava aqui no Amazonas e pela providência do Senhor ele está sendo empossado neste sábado, dia 2 de abril. Tinha me planejado, me programado para estar com os irmãos aí, mas por alguns motivos não foi possível de marcar presença aí. Mas através desse vídeo me farei presente aí com os irmãos, rogando as bênçãos de Deus, a amada igreja. Trabalhei com os irmãos aí por 12 anos e já fazem 16 anos que saí aí de Roraima, mas a igreja é de Deus, e ele disse lá em Mateus 16 e 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então Deus é fiel e no tempo dele ele tem os seus servos para trabalhar. O meu abraço aos irmãos, amo todos vocês aí. Planejei um dia voltar para trabalhar aí, mas Deus fechou as portas e ele sabe todos os motivos, as razões. Ele é o dono da obra. Então a honra, a glória seja dada a ele. Cuide bem do pastor Elias, é um homem de Deus, tanto ele quanto a família. Sabe muito bem trabalhar e ele ama aquilo que faz para Deus. Então, não esqueça de apoiar o pastor em todos os empreendimentos da obra do Senhor. Deus os abençoe. Somos muito gratos ao pastor Jaime pelo seu ministério aqui neste lugar. Vamos convidar o irmão Antônio Matos, que chegará aqui à frente, vai ler um resumo do ministério pastoral
pastor Elias Alcântara. Boa noite, irmãos. Breve histórico do pastor Elias Alcântara. Nascido em 4 de agosto de 1970, no município de Manaquiri, Amazonas, Elias Alcântara dos Santos conheceu a Cristo como Salvador aos 10 anos de idade, no ano de 1980, na Congregação Batista Regular Cesareia, que à época pertencia à Igreja Batista Regular da Glória, lá na cidade de Manaus. Aos 20 anos de idade, recebeu o chamado para o ministério pastoral. Confrontado pela palavra de Deus, em um dos retiros espirituais, um acampamento, realizado naquele ano, prontamente atendeu ao chamado, iniciando o preparo no Seminário Batista Regular da Amazônia, o SEBRAM. Porém, foi no Seminário Bíblico IBLL, localizado no mesmo estado, que recebeu a sua titulação em Teologia, no ano de 1996. Em janeiro de 97, ocorreu mais um marco em sua vida: seu casamento com Suziene Oliveira, irmã Suzy. 6 anos após seu enlace matrimonial, nasceu o primeiro fruto do casal, Ana Oliveira, hoje com 18 anos de idade. E mais tarde, em 2008, Tarsis Oliveira, hoje com 14 anos. Desde sua formação pastoral até os dias atuais, o pastor Elias esteve à frente de vários trabalhos no estado do Amazonas, de várias igrejas. Pastoreou a congregação Monte Carmelo, na cidade de Manaus, quando ainda era seminarista, a Igreja Batista Regular de Altazes, por 3 anos e meio, a Igreja Batista Regular Galileia, por 3 anos, a Igreja Batista Regular Nova Olinda do Norte, por 15 anos, e por último, a Igreja Batista Regular Salém, em São Sebastião do Atumã, onde permaneceu por mais de 4 anos. Os objetivos do pastor Elias, neste novo trabalho, aqui na nossa Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, que Deus lhe outorgou, são priorizar a Igreja do Senhor, promover sua edificação e primar pela unidade do corpo, visando a união e a harmonia. Obrigado, irmão Matos, pela leitura do resumo do Ministério Pastoral do pastor Elias Alcântara. Na sequência, gostaria de convidar todos os pastores aqui presentes a subir aqui à plataforma para nós iniciarmos a cerimônia. O pastor Elias pode ser o último, juntamente com a sua família, porque eu só vou ficar na frente, né? Então, os demais pastores eu convido que cheguem aqui conosco para a cerimônia de posse do pastor Elias, que será presidida pelo pastor Newton. O pastor Newton vai fazer a oração de posse, enquanto os pastores aqui se posicionam. O pastor Newton vai assumir aqui o microfone e fará a oração de posse do pastor Elias. Agora sim, o pastor Elias pode chegar aqui à frente, tomar posição aqui. Convido a sua família também para que fique aqui à esquerda. E logo após a oração, o senhor permanece com a sua família. O senhor fica aqui na frente. Os pastores podem chegar mais para cá, Vamos ocupar aqui essa parte central.
irmãos, nós, em ato contínuo, nós iremos impor as mãos, os pastores, e fazer a oração. Vou aqui. Os irmãos podem chegar e, se for o caso, colocar as mãos do pastor Elias. Vamos orar então. Querido Deus, nós somos teus servos. E aqui está teu servo, o Deus que foi motivo de oração desta igreja, Pai. Pedimos, Senhor, continue abençoando, Senhor Deus, esta igreja, abençoando o pastor Elias, sua família. Ó Deus, que certamente o Senhor trouxe e certamente o Senhor também sustentará nesse ministério, Pai. Nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos atendeu, nos ouviu a oração da tua igreja, ouviu a oração dos outros irmãos, das igrejas com as irmãs. E neste momento, Senhor Deus, nós estamos realizando essa posse. Certamente o Senhor já sabia, ó Deus Santo, o pastor excelente, que seria o pastor Elias, para assumir o ministério desta igreja. E nós, te buscando em oração, nós estamos realizando, nesse momento, ó Deus, esse ato desta posse, porque assim o Senhor permitiu. E assim foi do agrado do Senhor. Pai, que esta igreja, ó Deus, possa ser uma igreja submissa, possa ser uma igreja que tem o desejo de ser pastoreada, ó Deus. E que teu servo, pastor Elias, possa ser de fato um co-pastor excelente, como nós vimos a pregação, que possa pastorear esta igreja voluntariamente, ó Deus, dentro da tua vontade, Pai. Nós rogamos, ó Deus, desse momento, só abençoe teu servo, ó Deus, e que ele tenha plena liberdade, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, para assim, ó Deus, ensinar, guiar, ó Deus, aconselhar, enfim, pastorear este rebanho, ó Deus. E rogamos, ó Deus, também, que as igrejas com as irmãs, quais tem teus servos aqui presentes, possam também apoiá-lo desse ministério, que certamente, ó Deus, nós esperamos, e certamente eles irão nos apoiar. Pedimos as tuas bênçãos, meu Pai, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ó Deus, abençoe também, ó Deus, casal de filhos, ó Deus, a tua serva, a irmã Suzy, a esposa do teu servo, ó Deus, que essa família, Senhor Deus, possa ser de fato uma bênção para esta igreja, ó Pai. Nossa oração, Senhor Deus, é que de fato haja um casamento, Senhor Deus, prolongado, até enquanto o Senhor permitir. Assim nós oramos e somos gratos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, pastor Nilton, aos demais pastores aqui presentes, missionários. Podem cumprimentar já o novo pastor, empossado. Pastor Elias permanece juntamente com a sua família, ainda aqui, porque ainda temos uma parte que ele vai me permitir. Eu queria, antes de passar para a próxima parte, registrar duas coisas aqui, né? Antes que eu esqueça. Primeiro,
o pastor Jaime, ele não falou ali nas palavras dele, mas ele em muito contribuiu para que nós conhecêssemos o pastor Elias Alcântara. Então, antes mesmo dele vir aqui para Boa Vista, naquele período que estava sendo sondado pela Igreja Calvário, o pastor Jaime já falava do pastor Elias para mim, né? Mas a gente sempre respeitava o momento, porque o momento era da Igreja Calvário, que estava nesse processo, né, de conhecimento do pastor Elias, e nós não nos antecipamos, ficamos aguardando, orando e esperando no Senhor, né? Certo dia eu estive em Manaus, mas tudo dirigido por Deus, né? Porque, na verdade, eu nem pensava de chegar lá em Manaus no período de umas conferências lá no seminário. E não digo que coincidência, porque para Deus não tem coincidência, Deus realmente me conduziu para lá. Aí, inclusive, foi levando até o pastor Genuan e conversando com ele durante todo o percurso de Boa Vista a Manaus, né? Chegando lá, conferências no seminário. Lá encontrei o pastor Luiz, que estava nas conferências. Um certo dia eu fui fazer uma compra no Carrefour, e eu também fui. Lá encontrei o pastor Luiz. E o pastor Luiz também me falou do pastor Elias. Falou: o pastor Elias está sentado bem perto de mim. Vai lá, que tu vai conhecer o pastor Elias. Falei: pastor Luiz, mas eu não tô com muita segurança para ir lá agora, até porque eu não comprei meu ingresso, né? Não posso entrar lá e de repente eu vou ser barrado lá na porta, ou mandado sair. Falou: rapaz, crie coragem, vamos lá, rapaz. Então o pastor Luiz me deu uma corda, né? Aí eu ainda enrolei ele um dia todinho. Não, pastor Luiz, amanhã eu vou. Aí no outro dia ele me encontrou: e aí, rapaz, você não decide não? Para a igreja de Jerusalém. Eu convido, encerrando minhas palavras, convido duas representantes da sociedade masculina, ou sociedade feminina, e um representante da sociedade masculina para chegar comigo. O irmão Antônio Matos, e a irmã Rita, e a irmã Alexandra Oliveira, para entregar aqui umas lembrancinhas ao pastor Elias e a sua família. Então, vamos entregar uma Bíblia ao pastor Elias e uma placa muito bonita aqui da Igreja Nova Jerusalém, homenageando o nosso novo pastor. Além do mais, vamos colocar aí duas insígnias quase militares aqui no pastor Elias. Vamos tomar essa aqui. Nesse momento, convido a família a ocupar o seu local, onde estavam, voltaram ali aos bancos, e o pastor Elias, novo pastor empossado, falará à igreja,
fará as considerações finais e, por último, o convite lá para o nosso salão de eventos. Meu cordial boa noite a todos. Boa noite, amados. Irmãos, é alegria demais para nós. Ainda que hoje eu estava confabulando com um amigo nosso, presidente da Missão Paulo de Tarso, que mandou uma bela mensagem para nós. E ele disse, aquele friozinho, né? Aquela expectativa. Sempre há uma expectativa, porque nós não vamos cuidar de algo que o mundo apresenta, algo secularizado, mas algo que é do Senhor, como bem nós ouvimos a palavra de Deus, e a responsabilidade é enorme. Porém, quando nós estamos embaixo, sempre, da poderosa mão de Deus, nós ficamos tranquilos, porque sabemos que ainda que estamos aqui para conduzir o rebanho, nós estamos na dependência do Senhor, e isso é fundamental, isso nos acalma, e certamente haveremos de chegar até o tempo determinado por Ele. Eu tenho um versículo que me acompanha ao longo desses anos todos, foi falado pelo apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo 1:12, bem conhecido por nós pastores, que diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu não tenho tantas palavras para expressar o tamanho da alegria que este Deus maravilhoso, que por sua graça me salvou e ainda me chamou para ser um vaso em suas mãos para conduzir o seu povo. Então, é alegria demais, gente. Se eu pudesse expressar isso em palavras, nós não íamos sair daqui hoje não, viu? Mas percebam na minha fisionomia, percebam na minha grata satisfação por este culto maravilhoso, pela palavra. Pastor Genoan, obrigado por Deus ter lhe usado, por esta palavra ser tão tocante aos nossos corações e ao mesmo tempo tão necessário para que nós possamos continuar firmados com este compromisso que é excelente. Queridos, a Deus seja a honra, seja a glória, e nós não podemos jamais esquecer disso. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. E por sermos seus servos é que Ele tem nos dado oportunidades como estas, de poder estar cultuando a Ele, de poder estar servindo a Ele, de poder estar conduzindo o rebanho dEle, ainda em tempos tão difíceis. Mas é algo que está acima de qualquer comentário. O melhor mesmo é viver. É viver e deixar Deus nos conduzir de uma forma maravilhosa até o tempo determinado por Ele. Também agradeço a este Senhor maravilhoso pela família que Ele me deu, a minha querida esposa, mulher de Deus, né, irmã Suzy. E eu não temo em dizer que ela é parte fundamental do nosso ministério. Ela é uma mulher que ela tem seu ministério, Deus concedeu a ela, e ela tem toda a disposição para servir ao Senhor. Ela faz isso com alegria. Ela também, pela graça de Deus, teve a oportunidade de adentrar numa instituição de ensino, na qual ela pôde se preparar para servir melhor ao Senhor. E eu louvo a Deus, porque ela tem sido não só uma companheira, como sempre eu pedi a Deus, mas principalmente ela tem sido uma serva. Eu fico muito alegre, muito feliz por isso. Também agradeço a Deus pelos meus filhinhos. Como é difícil falar de família. Eu, como pastor, falo de tantas coisas, mas quando eu vou falar da minha família, eu fico assim mesmo, porque eu os amo. Eu tinha dito que eu não ia chorar, né? Mas não adianta dizer, porque quando chega aqui na frente a gente sente muito. As coisas de Deus sempre assim, muito profundas. Agradeço a Deus pelos meus filhos, este casal que Ele nos concedera, frutos de muita oração,
Um dia desses eu compartilho com vocês um pouquinho da nossa história, como Deus nos deu a graça de ter essas heranças, e até os médicos diziam que não seria possível, e eu dizia para minha esposa: filha, calma, que Deus vai nos dar. Vai vir primeiro uma menina, que eu vou botar o nome dela de Ana, e depois será o nosso filho, né? E Deus, Ele nos atendeu. Nós ficamos calmos. Depois de 7 anos, irmão Antônio Matos, né, chegou a nossa filhinha. Por que Ana? Porque Ana é graça, né? A graça de Deus se manifestou para nós, nos dando esta bênção. E tem o Tarsis. Alguém diz: Tarsis, pastor, é a cidade. Rapaz, não. Tarsis, eu fui em busca para ter a percepção. E segundo informações, Tarsis é varão de valor, né? Eu louvo a Deus por este servo, por esta moça, por este casal de filhos. Eu sempre tenho dito para eles: olha, vocês não são apenas filhos de um homem e de uma mulher, vocês são servos de Deus, que também foram chamados por conta do nosso chamado. Então obedeçam ao Senhor, porque se vocês obedecerem a Deus, nós estaremos tranquilos, porque quem obedece a Deus vai obedecer papai e mamãe, vai ser um bom cidadão. Eu sempre tenho dito isso para eles: honrem ao Senhor, e vocês estarão sempre nos dando alegrias. Quero agradecer também a amada igreja Nova Jerusalém, agora a querida igreja da qual eu faço parte, a querida igreja da qual eu estarei dando a minha vida por vocês. E na pessoa dos diáconos, né? Irmão Pires, irmão Antônio Matos, irmão Áquiles, irmão Anselmo, todos vocês. Eu sempre costumo dizer para os diáconos: vocês são meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Só isso, pastor? Não, e minha sombra. Eu quero vocês perto de mim. Eu quero sempre poder pastorear a igreja de Cristo, como sempre foi a proposta que a Bíblia nos apresenta. Pastor e diáconos unidos, prontos para servir, não pastores e diáconos um para cá, outro para lá, mas sempre juntos. E eu espero no Senhor que Deus nos dê esta grata convivência. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que eu darei o meu máximo também por vocês. E saibam que vocês não estarão tendo apenas aqui um pastor, mas um amigo. E um amigo de verdade. Ele não estará fazendo as coisas apenas por conta do momento ou das presenças quando estamos ali juntos, mas em qualquer que seja as circunstâncias, nós estaremos aí. E eu quero dizer para vocês isso: contem com este servo. Quero agradecer a todos os meus queridos irmãos desta igreja, que já nos recepcionaram tão bem. Às vezes eu até fico dizendo para a esposa: filha, que carinho, né? Isso, nós nos sentimos tão bem, porque, como eu falei para o café da manhã com os pastores, eu tenho um versículo que marcou muito e marca muito na minha vida, Provérbios 15:30. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Eu tenho sentido isso aqui com estes amados irmãos. Cada detalhe, cada momento, cada situação. São poucos dias que nós estamos aqui, mas eu já percebi tantas coisas. Eu sou um homem muito perceptivo, e eu tenho louvado a Deus por tudo que eu tenho visto até aqui. E eu só espero que cada dia nós possamos melhorar. E por isso eu quero conclamar a todos vocês, queridos: vamos nos unir, vamos nos prostrar diante de Deus. Vocês querem ver a ação de Deus nesta igreja? Vamos nos prostrar em oração. Vamos ser homens e mulheres de oração. Quero também aqui agradecer a gentileza de todos os pastores presentes e até aqueles que não puderam chegar. Já nos contaram a razão que não puderam chegar. Meus queridos, muito obrigado. O apoio de vocês aqui para mim vale muito. E saibam que vocês também terão mais um amigo para estar junto com vocês, oferecendo o ombro, oferecendo aquilo que o Senhor tem dado para nós, um pouquinho de sabedoria para partilhar com vocês.
estaríamos aqui. E, enfim, eu não quero me delongar mais, eu quero dizer a todos que o ministério, se nós formos deixar com que algumas músicas gospel aí estão cantando, né? Ouve o coração. Rapaz, você não tem que estar no ministério não, porque eu estou aqui diante de uma festa tão bonita. E ao mesmo tempo, irmão Pires e queridos irmãos, lembrando como foi a despedida lá da igreja que pastoreei, né? E uma frase que vai permanecer no meu coração foi, irmãos, dizendo assim: pastor, nós não queríamos que o senhor fosse, mas é bonito ver o senhor obedecendo a Deus. Um pastor não escolhe, um pastor obedece, como deve ser todos aqueles que são do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, muito alegres. E eu quero dizer para vocês que apesar dos cabelos brancos, né, pastor Diego, que já estão surgindo por aqui, rapaz, eu gosto de estar firme e forte. Contem com este servo, meus jovens, queridas irmãs, senhoras, queridos irmãos, senhores, contem com este servo. Que Deus nos abençoe. Amém. Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus por estarmos recebendo nosso novo pastor. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso guia espiritual. Prontidão. Que o nosso pastor esteja sempre pronto a nos ajudar. Amor é outra característica que esperamos do nosso pastor, um pastor que está a si mesmo, amando o seu rebanho, à semelhança de Cristo. Solidariedade. Que o nosso pastor seja solidário com as suas ovelhas. Que saiba alegrar-se com os que se alegram e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. Cuidar de cada ovelha, alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer. São atividades que ocupam o tempo do pastor, que ele está sempre pronto a nos atender. Otimismo. Eis outra qualidade que desejamos do nosso pastor, o otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de otimismo e de ânimo para dirigir as suas ovelhas. Renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixa seus próprios interesses para agir em favor de seu rebanho? Muito obrigada, pastor, pela sua grande renúncia. Temos certeza que é uma das características do nosso querido pastor. Por tudo isso, pastor, e por muito mais que o Senhor representa para nós, é bom podermos dizer: seja bem-vindo, querido pastor. O Senhor e sua família já são importantes para a nossa igreja.